Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda beira de avenida, caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhento, gente falando. Beleza? Não repare. E antes de dar a notícia para vocês do Mengão, deixa o seu like, faça comentário, se inscreva no canal. Dá um apoio pra gente, beleza? Não esquece de deixar o like pro YouTube, recomendar a gente para outras pessoas também poderem assistir as notícias que nós passamos aqui. Beleza? Rapaziada, e vamos lá. É o seguinte, bastidores do Flamengo. Decisão de BAP por retorno ao time principal do Flamengo dividiu opiniões e gerou incômodo. Definição aconteceu por ordem de cima e não agradou membros do departamento do futebol. O que é que eles queriam? Eles queriam que o planejamento fosse mantido, beleza? Que o Flamengo não jogasse nem contra o Vasco, nem contra o Fluminense, que seria o sub-20. Beleza? E que o quadrangular, se fosse para o quadrangular, o Flamengo teria grande chance. A chance do Flamengo cair é irrisória, é 0,1%, olha lá ainda. Beleza? Só que o BAP e os conselheiros não estavam satisfeitos com a campanha do clube e decidiu colocar o time principal para jogar contra o Vasco. E isso aí não agradou muito o departamento de futebol do Flamengo. O Felipe Luiz chegou até reunir com o pessoal e falar que o Flamengo não jogaria com o time principal contra o Vasco. Mas ontem foi marcada uma reunião pelo presidente do Flamengo e colocou que o Flamengo jogaria com o time principal contra o Vasco, beleza? Vamos tentar ver aqui para vocês entenderem aqui. Eu acho estranho. Lá. A determinação do presidente BAP, que não costuma frequentar o Ninho do Urubu, apareceu no CT e modificou o planejamento feito pelo departamento de futebol para o início da temporada e gerou incômodo interno. A decisão saiu reunião durante a tarde de terça no Ninho e participaram do encontro. O BAP, diretor executivo de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz. No domingo, Felipe chegou a reunir o elenco e falar que ninguém jogaria apesar do início ruim no Carioca. Na segunda, o grupo foi avisado que todos iriam para o clássico. Pouco depois, eles foram informados que haveria uma reunião na terça para a definição. A ordem partiu da presidência. Nos bastidores, a questão institucional se sobrepôs ao quesito técnico e aos planos do departamento médico. Ou seja, a pressão de BAP e dos aliados pelo risco de uma disputa no quadrangular do rebaixamento obrigou o futebol a mudar a rota. Além disso, caso a situação não tivesse, o Flamengo teria 6 jogos para frente e não 4, dificultando ainda mais o calendário. Eles acharam ruim, mas vamos ser sinceros, tem o planejamento, tudo, e tem o presidente. Se o presidente está vendo que aquela rota não está se alinhando do que aquilo que ele, o presidente que manda, não está gostando, ele muda. Departamento médico, departamento de futebol, tudo, não tem que reclamar. A verdade é essa. Ah, você gosta do BAP? Eu não ligo muito, eu não gosto muito do BAP. Você sabe, mas ele é o presidente, filho. Eu deixaria do jeito que está. Deixa o sub-20, porque o quadrangular, o Flamengo meteria lá dois jogos, 6 pontos lá, já não cairia mais. Aí colocaria o sub-20 de novo para jogar. Tá conseguindo entender? Mas o BAP falou assim, não, eu não quero disputar o quadrangular. Ele achou que o time do Flamengo disputar o quadrangular contra rebaixamento não dá. Então ele interveio. Vai ganhar o Vasco? Não vai, tem garantia. Vai ganhar o Fluminense? Não tem garantia. Beleza? Mas ele vai querer pelo menos somar pontos nisso aí para não ter que ir pro quadrangular. E aí a turma não gostou. Vamos ser sinceros, não tem muito que não gostar. Eles são empregados e o presidente é o BAP. E se todo mundo reclamar, vai todo mundo pra rua. É assim, entre aspas, né? Se fosse uma empresa séria, era assim. Não tem que reclamar. O presidente ele muda a rota a hora que ele quer. Não é imprensa, não é departamento médico, não é coisa. Se ele decidir, não, eu não estou gostando disso, eu vou mudar. Pronto, ele muda. É simples assim, beleza? Mas só para avisar que foi o BAP, que não costuma frequentar o CT, marcou uma reunião e mudou todos os planos. Até o Felipe Luiz aqui, como disse, tinha até marcado uma reunião com os jogadores falando que eles não jogariam. Não é o Felipe Luiz que manda nessa parte. Os destinos do clube do Flamengo, da instituição do Flamengo, quem decide é o presidente. Beleza? Aí é outra coisa. Vamos lá. Vamos para a escalação do Mengão. A escalação do Mengão. A escalação do Flamengo. Titulares são relacionados e o Luiz pode ter força máxima no clássico, beleza? Vamos ver aqui a escalação. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, o Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton, Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
Aqui já colocaram até os reservas. Vamos falar só dos titulares, que provável, porque nem sabe quem vai ser titular, quem vai ser reserva. Ó. Rossi, Varela, aí reserva do Varela pode ser o Royal. Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. No lugar do Alexandre, que pode ser o titular, ou reserva, Ayrton Lucas. Beleza? Pulgar, reserva, Everton Araújo. Jorginho e Arrascaeta. Ainda tem o Luiz Araújo como reserva. Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Beleza? Então esse é o time que pode enfrentar o Vasco. Pode, não tem nada certo. Beleza? Ó, assista tudo sobre o Flamengo no GE e na Globo e no Sport TV. Vai passar no YouTube, vai passar na Globo e no Sport TV. Beleza? Essas são as coisas. Deixa eu confirmar direitinho aqui pra você que é isso aí mesmo. Ué, sumiu. Mas é isso aí mesmo. Vai passar no GE, no YouTube e no Sport TV, tá ok? Aí vocês podem assistir lá no YouTube, né? Hoje em dia tá mais fácil pelo YouTube. Tá no meio da rua, tá no ônibus, tá dentro do carro, onde você tiver. Hoje, se passar jogo no YouTube, é YouTube. Beleza? Ó, não é só o Flamengo. Rio de Janeiro pede penhora de bens de Gerson. O que aconteceu? É o imposto de um imóvel que ele tem no Rio de Janeiro e que não estava sendo pago e foi cobrado. Eu já li a matéria e vi que é 51 mil reais. Vamos ser sinceros, para esses caras aí que ganham milhões, 51 mil reais é dia de pingo. Talvez seja um imóvel que ele tenha até esquecido lá, que ele tem que pagar esse imóvel aqui, filhão. Aí alertaram ele, só que a justiça já entrou em contato com ele, não sei porque não pagou, só se ele dá que ele não está interessado no imóvel, porque como ele não pagou, já está até com risco de penhora. Não é só o Flamengo, o Rio de Janeiro pede penhora de bens de Gerson, para que ele pague o imposto de 51 mil reais de 53, desculpa. Olha lá. E veio logo depois da feitura pedir que Gerson fosse notificado para pagar um débito de 53.987, quase 54 mil. Lá, o município pediu que, caso Gerson não pague, seja realizado penhora online junto ao Bacenjude do valor em dinheiro, posteriormente de bens em nome do jogador. Beleza? Isso aí é de um imóvel que ele ficou devendo no Rio de Janeiro, nos impostos. Então o Gerson só tá tomando processo e perdendo dinheiro, hein? Tá difícil, hein, Gerson? Tá difícil. Tira o dinheiro do bolso, irmão. Mas o Flamengo você vai ter que tirar também, viu? Beleza? Ó, e agora vamos falar, já que nós estamos falando de dinheiro, o Flamengo. O Flamengo é intimado a depositar na justiça 16 milhões de reais da venda de Wesley à Roma. Porque o clube de Tubarão de Santa Catarina, ele colocou, quando o Wesley passou por lá, e colocou ele como profissional. Olha para você ver, ele tinha 16 anos e ele estreou no profissional do Tubarão lá de Santa Catarina, beleza? Lá, a ação foi movida na Justiça do Rio Grande do Sul, um processo envolvendo o Tubarão, pequeno clube da cidade homônima, que é considerado formador do atleta. Resumindo, ele não é de lá, ele chegou com 16 anos, beleza? Aí ele ficou 16, 17 até os 18. O Flamengo comprou ele depois para base, porque o time faliu, a SAF faliu, ele não tinha nem onde jogar mais, ele estava sem clube. Olha para você que estranho. É isso que eu não sei. O Flamengo não se manifestou sobre isso, beleza? Mas eu estava vendo aqui, ele estava sem clube. Eu estava vendo até que vai pegar a história do Wesley. Quando ele foi para o Flamengo, quem pediu para ele fazer um teste na base, olha para você ver, foi o Sávio, ex-jogador do Flamengo. Levou ele para o Flamengo e pediu para ele fazer um teste. Depois de 2 dias de teste, ele passou no Flamengo e assinou um contrato de formação, quer dizer, formação do atleta. Porque ele não estava formado, ele ficou na base do Flamengo e ficou jogando no Sub-20. Aí depois do Sub-20 ele começou a ter oportunidade para jogar no profissional, foi onde ele começou e foi embora. E hoje está lá na Roma. Eu tô achando muito estranho. Um time catou um moleque com 16 anos já. Aí ficou 2 anos lá, faliu, o moleque ficou sem clube. Não tinha coisa. Tanto é que ele bateu na porta do Avaí, beleza? Para tentar jogar, e o Avaí nem aceitou fazer o teste com ele. Olha para você ver como é que são as coisas.
Ele não era profissional, mas colocaram lá no registro como profissional o Tubarão. Acho que o Tubarão, esse clube, nem imaginava que um dia esse cara fosse se tornar profissional, porque dispensou o cara, colocou como profissional, o time faliu, fechou as portas, entendeu? A SAF também, a briga entre os dois lá para ver quem é que recebia, se é o clube, se é a SAF que eles tinham lá na época lá. Então ficaram nessa briga, o moleque foi dispensado, aí ficou procurando o clube para tentar fazer uma base, foi parar no Flamengo por causa do Sábio, e hoje o Flamengo tem que pagar a porcentagem dele de 10% para o Tubarão. Vai dar 16 milhões de reais e 805 mil. Olha que coisa. Eu estou achando estranho. Não sei porque o Flamengo não se manifestou. O departamento médico do Flamengo deve estar correndo atrás disso aí. Por isso que não deve ter se manifestado, beleza? E vamos lá. Sobre contratações. Ó, o atacante Brenner, ele foi oferecido ao José Boto, mas o José Boto, ele não se interessou, e o departamento de futebol do Flamengo também não se interessou, beleza? José Boto barra reforço no Flamengo e Vasco fecha contratação de Brenner. Atacante da Udinese foi oferecido por intermediário, mas o nome parou na diretoria e não avançou. Esse jogador, se vocês for lembrar, lá para 2020, ele surgiu no São Paulo. E ele surgiu fazendo muito gol. Pouco começou a ter uma quedinha, o São Paulo já dispensou ele, beleza? Ele sumiu. Sumiu, porque eu nunca mais ouvi falar desse Brenner. A verdade é essa. Quem que eu ouvi falar do Brenner? Aí esse Brenner agora, ele apareceu lá na mesa do Boto, foi oferecido ao Flamengo. Mas o Boto mesmo avaliou o jogador e viu que não se encaixava nas características do qual eles estavam procurando. Da forma do jogador jogar e da forma do time do Flamengo jogar. Então, nem deu andamento nas negociações, morreu na gaveta do Boto e agora o Vasco está contratando. Vou ser sincero para você, pode até não se encaixar no esquema de jogo do Felipe Luiz e que o Flamengo quer. Mas é um bom jogador. E o Vasco está se reforçando muito bem, tá? Esse Brenner é um bom jogador e eu acho que vai dar alegrias pro Vasco. Beleza? Vai dar trabalho pro time. O Vasco está montando uns 5 jogadores meio bons e meio esquecidos, que acaba saindo mais barato. O Vasco tá caminhando. Beleza? O jogador foi oferecido ao Rubro Negro por intermédios ligados ao mercado, mas a negociação não avançou nos bastidores. É isso aí. Que o José Boto é o responsável por filtrar as oportunidades apresentadas ao clube nessa janela. E ele não quis o Brenner. Ó, e o Flamengo monitora a situação de Danilo. Quem trouxe essa informação foi a jornalista Raíssa Simplício, nas suas redes sociais, beleza? Segundo a apuração, o rubro-negro não apenas monitora a situação do meio-campista no rival, como também avalia internamente a possibilidade de fazer uma oferta oficial para contar com o atleta. O Danilo, ele é um jogador que surgiu no Palmeiras, foi campeão de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e foi para a Europa, beleza? Foi para a Europa, foi para a Europa, acho que não me engano, para a Inglaterra. Aí o Botafogo contratou ele por 22 milhões de reais, foi uma das contratações mais caras do futebol brasileiro. Só que o que está acontecendo? Ele lá no Botafogo já estão tendo problemas. Porque, olha aqui, segundo o canal Não Se Compara, Danilo está insatisfeito com o projeto botafoguense, com saídas de jogadores importantes e polêmicas envolvendo a SAF. Além disso, o clube deve em quantia para o atleta, uma certa quantia para o atleta, o que deve motivar o volante a forçar uma saída do alvinegro, beleza? Então o Flamengo, que está correndo atrás do Marcos Antônio e está querendo dispensar o Alan, já está começando a procurar um outro caminho. E o Danilo, bom jogador, viu? Muito bom jogador. Se o Flamengo correr atrás mesmo, pode ser que contrate, reforça ainda mais o Flamengo com um jogador de qualidade, beleza? Então é isso aí. Rapaziada, então é isso, beleza? Essas são as notícias de hoje do Flamengo monitorando o Danilo do Botafogo. Os caras devem estar pela vida, beleza? Rapaziada, deixa o seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, beleza? Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende a gente para outras pessoas, porque diz que só assim o YouTube recomenda os nossos vídeos. Beleza, rapaziada? Tamo junto e a gente volta com mais notícias, se assim aparecer notícias importantes. Tá ok?